E hoje, quarta-feira, é dia de tirarmos dúvidas na nossa coluna de Direito Trabalhista. Já está aqui comigo ao vivo no estúdio, doutor Gustavo Leonardo, nosso advogado especialista. Doutor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todos. Vamos à primeira pergunta, olha só. Estava gestante quando apresentei uma dor no nervo ciático que me incapacitou de trabalhar. Tive afastamento pela médica de 50 dias, porém o INSS estendeu até 37 semanas de gestação. A empresa não permitiu o retorno ao trabalho. Nesse caso, como devo proceder? Gisele Damasceno, de Belo Horizonte. Pois é, esse caso da Gisele é um caso comum em que nós temos lá o INSS com uma ideia e a empresa com outra ideia ali do que está acontecendo. Claro que ela não pode ficar desamparada, ela vai receber do INSS. Se ela não receber, a empresa deve arcar com esse período. Então, depois ela pode buscar seus direitos à justiça. Ok, vamos para a segunda pergunta. Sou gestante e estava passando muito mal com sangramento e vômitos quase 8 vezes ao dia. Desde 30 de julho, não consegui ir trabalhar e me deram justa causa no dia 5 de setembro. Eles poderiam ter feito isso? Stephanie Rodrigues, de Vespasiano. Realmente a justa causa aí foi uma penalidade muito pesada. Claro que aí eu não vejo como justa causa. Ela deveria ter ido ao médico, não sei se foi, para poder apresentar um atestado médico para justificar esses dias que ela ficou fora. Realmente aí deu mais de 30 dias que seria abandono. Mas é uma grávida, a gente tem que ter um certo cuidado com essa situação. Caberia ali uma conversa também, né, doutor, com a empresa? Vamos à terceira pergunta. Meu chefe postou na rede social comentários negativos a meu respeito, falando que sou péssimo funcionário, enrolado e que eu faltava muito ao serviço, o que não é verdade. O que posso fazer? Pedro Silva, de Justinópolis. Que situação, doutor? Pois é, essa questão das redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado com elas, porque a empresa não pode, né, denegrir, falar mal, humilhar o trabalhador na rede social. E aqui o chefe, né, fazendo isso. Então, claro, aqui seria um caso até de dano moral que ele poderia pleitear, né? Isso não pode ser feito. Mas mesmo se for na rede social particular do gestor? Ou... Sim, outro dia eu tive uma pergunta dessa. O chefe entrou na rede social da própria funcionária. Né? Me parece que aqui é na rede social da empresa. Então, sim. Também cabe aí, claro, um assédiozinho. Vamos a mais uma pergunta. Sou vigilante e trabalho de 7 da noite às 7 da manhã. O adicional noturno é devido em qual horário? E quanto devo ganhar? Afonso Fernandes, de Caeté. Pois é, Afonso, houve uma mudança em relação a isso. O horário noturno é de 10 até às 5. Mas quando ele trabalhava até às 7, ele recebia o adicional noturno até às 7. Hoje não recebe mais. Ele vai receber 20%, né, a mais, ou se a categoria dele tiver um melhor adicional aí. Ok, doutor, muito obrigada. Você aí de casa, se tem alguma pergunta, mande pra gente, o nosso WhatsApp é o 991535540 DDD 31. O doutor Gustavo responde ao vivo na semana que vem, certo, doutor? Certo, Carol. Até lá, boa noite, obrigada. Até lá, boa noite.